Olá, bem-vindos a mais uma conversa a fundo. Hoje a gente encara, olha, um peso pesado, De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, do Lucrécio, aquele poeta filósofo romano. Um gigante mesmo. Sim, uma obra que, nossa, tentou explicar o universo inteiro, né? Do átomo minúsculo até as estrelas, e usando só o quê? Razão e poesia. E a gente vai fazer isso mergulhando direto no latim, explorando uns trechos-chave dos livros 1, 4, 5 e 6, para sacar como ele montou essa coisa monumental. É uma aventura e tanto, né? E direto na fonte, assim. Com certeza. E a nossa missão aqui é, tipo assim, capturar a essência dessa ambição toda. Imagina, lá na Roma Antiga, o cara decidir que dava para entender tudo, matéria, vida, mente, deuses, morte, sem mito, sem superstição. Só na base da observação e do raciocínio. Exato. E ainda escrever isso em verso épico. Há demais. É impressionante. E para sentir o gostinho logo de cara, vamos começar com aquela abertura famosa do livro 1, a Invocação a Vênus, que não é uma prece qualquer, né? É quase uma celebração da força criadora da natureza. Vou ler só um tiquinho aqui do original. Aeneadum genetrix hominem divum que placer alma Venus. Ah, essa parte é linda. Pertequoniam genus homem animatum contipiturs visite sorsortum lumina solis, que seria tipo mãe dos romanos, prazer dos homens e deuses. Vênus que nutre, pois por ti toda espécie de ser vive é concebida e vê a luz do sol. Já dá para sentir a força, né? A poesia e o tema central. A natureza viva, pulsante. Que tal? É uma abertura espetacular. Não tem como negar. E já joga a gente direto no centro da coisa. Lucrécio vai falar da rerum natura, da natureza das coisas. Mas essa Vênus, é bom notar, não é bem a deusa do Olimpo agindo no mundo. Ah, não. É mais uma personificação poética, sabe? Da força que gera, do impulso vital que está em tudo. É a beleza, a criatividade da própria natureza. Entendi, faz todo sentido. E daí ele já mergulha de cabeça na estrutura da realidade, né? No livro 1, ele já põe a base de tudo. O universo é feito de, basicamente, duas coisas. Partículas minúsculas indivisíveis, eternas, que ele chama de primórdia semina rerum. Sementes das coisas, né? Isso, ou corpora materiae, corpus de matéria, o que a gente hoje chama de átomos, né? E a outra coisa é o vazio infinito, o inane, onde esses átomos ficam se mexendo. Átomos e vazio, só isso. Para ele, fundamentalmente, sim. E tem duas leis básicas que regem isso que ele herdou lá do Epicuro, o filósofo grego. Primeiro, nil fieri ex nihilo. Nada vem do nada. As coisas não brotam do além, precisam de sementes. Certo. E segundo, haudigitur redit at nihilum res ulla. Nada volta para o nada. As coisas se desmancham, mas os átomos que as formavam são eternos. Eles só se recombinam para formar outra coisa. E o mais legal é como ele não fica só na teoria, né? Ele torna isso super concreto. É aí que a poesia dele ajuda pra caramba a explicar a ciência. Ele faz a gente ver os átomos agindo no dia a dia. Exato. Tipo a chuva que some na terra, mas aí as plantas crescem viçosas. Ou a roupa molhada que seca no varal, a água vai sumindo aos poucos. São exemplos geniais. Ou o anel que vai ficando mais fino no dedo com o uso contínuo, annulus indigitus subtertenuatur habendo, ou a pedra que é cavada pela gota d'água que não para, stilic de casus lapidem cavat. Ele está dizendo, olha, vocês não enxergam os átomos, mas veem o efeito deles. Aham. Esses processos lentos, invisíveis, provam que a matéria existe em pedacinhos minúsculos que estão sempre lá, agindo, desgastando, combinando, separando. É uma defesa da observação cuidadosa para entender como as coisas realmente são na base. Nossa, isso devia ser muito radical para a época, não? Imagina num mundo cheio de deuses, rituais, gente lendo presságio em tudo, aí chega um cara falando que tudo é só átomo e vazio se mexendo meio que ao acaso. Completamente radical. Era uma visão materialista que chocava muito o romano. E essa base atomista serve justamente para ele ir demolindo outras filosofias, outras visões de mundo.
Ele vai contra o Heráclito, que achava que tudo era fogo. Ah, sim. Lucrécio diz que só fogo não explica a variedade das coisas, nem a estabilidade. Depois ele vai contra o Empédocles dos 4 elementos, sabe? Terra, ar, fogo, água. Ele mostra que esses elementos também são feitos de átomos e mudam, então não podem ser a base final. Entendi. E até contra o Anaxágoras, que tinha uma ideia de partículas que continham um pouco de tudo. Lucrécio acha isso ilógico. Para ele, só átomo e vazio são um fundamento real, eterno. E um dos grandes objetivos por trás disso tudo era combater o medo, né? O medo dos deuses e acho que principalmente o medo da morte. Ele via a religião tradicional, a religio, como uma fonte de sofrimento terrível. Exato. O exemplo que ele dá no livro Ilia é de arrepiar. O sacrifício da Ifigênia, a filha do Agamenon, só para conseguir vento para a Guerra de Troia. A descrição é super crua e ele termina com aquela frase que corta. Tantum religio potuit suadere malorum. A tantos males a religião pôde persuadir. Nossa, é pesado. Muito pesado. E aí está o coração da filosofia epicurista que o Lucrécio segue. A busca pela ataraxia. Essa palavra grega significa uma tranquilidade profunda da alma, sabe? Uma serenidade que nada abala. Não é só ficar calminho. Certo. É se livrar das angústias que atormentam a gente, especialmente o medo da morte, o metus mortis, e o medo dos deuses. Para Lucrécio, esses medos nascem da ignorância. Ignorância sobre o que especificamente? Sobre como a alma funciona, a natura animae, e como os deuses são de verdade. Lucrécio dedica uma parte enorme do livro 3 para argumentar que a alma, igual ao corpo, é feita de átomos. Átomos super finos, móveis, mas ainda assim matéria. Ah, então a alma também é matéria? Sim, e se ela é material, ela é mortal. Quando o corpo morre, puf, a alma se dispersa junto. Não tem vida após a morte, não tem inferno, não tem castigo divino, acabou. Entender isso racionalmente deveria, na visão dele, acabar com o medo da morte. E os deuses? Ele era ateu, então? Não exatamente. Ele aceitava que os deuses existiam, seguindo Epicuro nisso. Mas os deuses do Epicuro são bem diferentes dos do Olimpo. Eles existem sim, mas vivem numa felicidade perfeita, eternos, tranquilos e completamente indiferentes ao que acontece com a gente aqui. Indiferentes? Totalmente. Totalmente. Não criaram o mundo, não mandam chuva nem sol, não ligam para reza nem sacrifício, vivem lá um securum aevum, uma vida sem preocupação nenhuma, semonautab nostris rebus, separadas das nossas coisas. Uau! Imagina o baque disso. Quer dizer, todo aquele sistema de templo, ritual, adivinhação, perdeu sentido se os deuses não estão nem aí. Exatamente. Era tipo uma dinamite filosófica debaixo da religião e da sociedade romana. E Lucrécio vai além. Ele fala que o mundo não foi feito por deuses para a gente. Pelo contrário, ele aponta as falhas, as dificuldades, os perigos da natureza, tanta stat praedita culpa. Tão grande é a falha com que se apresenta como prova de que não teve um arquiteto divino bonzinho planejando tudo. Entendi. Por isso ele acha o Epicuro um herói, quase um deus. Deusilia fuit, Deus. Porque ele libertou a humanidade desses medos usando a razão. Ok. Então tá, se o mundo é átomo e vazio e a gente não precisa ter medo dos deuses nem da morte, como é que a gente conhece esse mundo? Como funciona a nossa percepção nesse sistema todo? Aí entra o livro 4, né? Com aquela teoria dos simulacra. Isso mesmo. Os simulacras são um conceito-chave e bem curioso. Lucrécio imaginava que todos os objetos soltam constantemente umas imagens ou efígies finíssimas de si mesmos, como se fossem umas películas, umas membrane imagines rerum. Umas peliculazinhas. É. E essas imagens viajam super rápido pelo vazio e batem nos nossos olhos, causando a visão. Imagens literais voando por aí. Como ele explica isso? Ele usa analogias. Pensa na pele que a cigarra ou a cobra deixam para trás, sabe? A casquinha. Ou nos reflexos na água, nos espelhos. Para ele isso era prova de que umas emanações bem sutis podiam se soltar dos corpos. É uma tentativa de explicar a visão de um jeito totalmente mecânico, materialista. E os outros sentidos? Também funcionam com partículas? Sim, eles tendem à lógica. O som, vox, sonitus, também é corpo.
São partículas que viajam pelo ar e batem em pélere nos nossos ouvidos. Por isso o som pode ser barrado por uma parede, por exemplo. Faz sentido. O paladar depende do formato dos átomos da comida se encaixando ou não nos buraquinhos da língua. Átomos mais ásperos, asperitate répleta, dão um gosto picante. Átomos lisinhos, levíssima corpora, dão um gosto suave. O olfato pega partículas de cheiro, odor que estão flutuando no ar. É tudo matéria interagindo com matéria. O que eu acho fascinante nisso é a confiança total que ele tem nos sentidos como base para conhecer as coisas, né? Ele defende os sentidos com unhas e dentes contra o pessoal que duvidava de tudo. Totalmente. Para Lucrécio, os sentidos são a janela principal para a realidade, fundamenta esse aeronotitiare vere. Se você começa a duvidar dos sentidos, não tem mais chão para pisar, sabe? Ele argumenta que os sentidos em si nunca erram. O erro está no julgamento que a nossa mente, ânimos, faz daquilo que o sentido captou. Ele fala claro, anime vitium erros, oculis ad fingere noli. Não jogue essa culpa da mente nos olhos. É aí que entram aquelas explicações para a ilusão de ótica. Tipo, ver uma torre quadrada parecer redonda de longe. Exatamente. A torre quadrada, quadratas que proculturis, que parece redonda, rotundai. Ele explica dizendo que os simulacra dos cantos agudos se desgastam mais viajando pelo ar. Aere permutum. Aí chegam nos olhos, mais arredondados. Ah! A visão captou o simulacro arredondado que chegou. O erro é a mente concluir rápido demais que a torre é redonda, sem pensar na distorção da distância. A falha é na interpretação, não no que o olho viu. Entendi. Então, depois de firmar a matéria, a mente, a percepção, ele vai para o cosmos, para os fenômenos naturais, lá nos livros V e 6. Sim, no livro V, ele aplica essa mesma lógica dos átomos para o mundo todo, céu, terra, mar, e a conclusão era chocante para muita gente na época. O mundo não é eterno. Ele teve um começo, nativum corpore, e vai ter um fim, mortale corpore. O mundo vai acabar? Para ele, sim. Como tudo que é feito de átomo, o mundo também muda, desgasta, decai e um dia vai ser destruído. E que prova ele tinha para isso? A observação da própria natureza. Montanha que sofre erosão, praia que o mar come, torre e templo que caem com o tempo. Non altas turris ruere et putrescere saxa. Se o mundo fosse eterno, ou já teria se desgastado todo, ou seria indestrutível. Como a gente vê mudança e ruína, ele conclui, teve um começo, vai ter um fim. E como surgiu, então, se não foram os deuses? Ao acaso. Num tempo infinito, no vazio infinito, os átomos de tudo quanto é tipo primordia rerum se mexiam no caos, batendo, grudando, soltando, de mil maneiras, multa modis multis. Aí, por pura sorte, forte e fortuito, depois de muitas tentativas, surgiram combinações estáveis que formaram a Terra, o céu, o mar, o sol, a lua. Sorte. Os átomos mais pesados foram para o centro, Terra. Os mais leves subiram, ar, éter, fogo das estrelas. Sem plano, sem inteligência por trás. Só as leis da matéria e do acaso mesmo. E com essa base, ele parte para explicar aqueles fenômenos que sempre deram medo nas pessoas. Trovão, raio, terremoto. Isso. O livro 6 é praticamente sobre isso. É quase um manual de meteorologia e geologia atomista. Ele explica o trovão, tonitro, pelo choque de nuvens. O raio, fúmina, como fogo sendo espremido para fora das nuvens. Terremoto, terrae motibus, por desabamento lá embaixo da terra, ou vento preso em caverna. Nossa! O vulcanismo, usando Etna como exemplo, ignes itinaios, por vento subterrâneo esquentando e jogando rocha derretida para fora. Ele explica até a cheia anual do Nilo, e o magnetismo, aquela pedra que atrai ferro, lapis iquiut ferrum ducere possit. E o objetivo era sempre o mesmo, tirar o medo. Sempre. Claramente. Desmistificar. Mostrar que essas coisas têm causas naturais. Causarão que a razão pode entender. Se você entende por que o trovão acontece, não precisa mais achar que é Júpiter bravo jogando raio. Nexus piteri ovis ignis. Como ele mesmo fala, a ignorância das causas, ignorente a causaram, faz a gente entregar o comando das coisas para os deuses. Confere deorum cogita de imperium res.
O conhecimento liberta. E sobre a vida, a origem dos seres vivos, dos humanos, da sociedade, isso tá no livro V, né? Isso, no livro V. E a explicação é igualmente naturalista. Lucrécio defende que a vida surgiu da Terra, espontaneamente. Ele até diz que a Terra merece o nome de mãe. Maternum nomen adepta terra sete. Num tempo antigo, a Terra era super fértil e teria produzido tipo uns úteros ligados no chão, úteris terram hatzibu sapt, de onde nasceram as primeiras plantas e animais, incluindo os humanos primitivos. Uma espécie de geração espontânea gigante. Era a ideia que rolava na época. Mas o interessante é o que vem depois. Ele imagina que a Terra nessa fase fez muitas tentativas, mutactum telos etiam portenta creare conatast. Produziu criaturas bizarras, inviáveis, monstros sem pé, sem mão, andrógeno, mudo. Essas formas não conseguiram sobreviver ou se reproduzir. Nossa, isso lembra quase uma seleção natural. É surpreendentemente parecido. Ele argumenta que só sobreviveram as espécies que tinham características que davam alguma vantagem. Força, velocidade, esperteza, autolulos, alvirtus, autdenic mobilitas. Ou aquelas que ficaram úteis para os humanos, e a gente protegeu. As outras, bom, sumiram. Ele usa a lógica também para detonar mitos, tipo centauro, quimera, mostrando que as partes não combinam biologicamente. E a evolução da sociedade humana, como ele conta essa história? Ele descreve um processo bem gradual. Os primeiros humanos viviam de um jeito bruto, como bicho, morferaram, pegando o que a natureza dava. Aos poucos descobriram fogo, talvez um raio numa árvore ou atrito de galho, aprenderam a fazer cabana, usar pele de bicho. A linguagem não foi inventada por um gênio. Surgiu da necessidade de dar nome para as coisas, utilitas expressit nomina rerum. Ah, interessante. A vida em grupo levou a criar laços, a desenvolver uma moral, proteger os mais fracos e, com o tempo, a criar leis e governos. Iura que constituire. Depois veio metal, agricultura, música, escrita, um progresso lento, movido pela experiência e pela inteligência prática. Usus et impigria simulo experientes, mentes, polatinum docuit. Tudo resultado da necessidade e da capacidade humana, sem dedo divino. É uma visão de mundo impressionante mesmo, pela forma como tudo se encaixa. Mas aí vem a pergunta: por que escrever tudo isso em poesia? Num poema épico em hexâmetro dactílico, o mesmo ritmo de Homero, de Virgílio, não era mais fácil fazer um tratado normal em prosa? Ele mesmo responde isso, sabia? 2 vezes no poema, nos livros 1 e 4, com uma analogia que ficou famosa. Ele compara a filosofia dele, ratio, que pode parecer meio amarga ou difícil, tristior, absinthia tetra, com um remédio ruim que médico dá para a criança. Aham, sei. Para a criança tomar, o médico passa mel, melis dulce flavor que licorre, na beirada do copo. A poesia, suave loquente carmine pierio, o canto doce das musas, é esse mel. Ela adoça a doutrina difícil, deixa mais gostosa, mais atraente, poético tacto, e ajuda quem está lendo a absorver e guardar essas ideias que mudam a vida. Ah, então a poesia não é só um enfeite, é tipo uma ferramenta para ensinar e convencer? Exatamente. É fundamental sacar isso. A beleza do verso, as imagens fortes, as metáforas, a música das palavras, nada disso é secundário. São recursos-chave para prender a atenção, a emoção do leitor, para deixar conceitos abstratos mais concretos, mais fáceis de lembrar, e para convencer da verdade libertadora do epicurismo. A forma poética faz parte total da missão filosófica do Lucrécio. Então, se a gente junta tudo isso, o que a gente tem? Lucrécio nos dá um sistema completo, explicando o universo, do átomo até as estrelas, da matéria até a mente, da natureza bruta até a sociedade complexa, tudo na base da razão, da observação e com um objetivo claro: livrar a gente do medo e trazer paz de espírito, a tal da ataraxia. É uma das tentativas mais ousadas da história de entender nosso lugar no mundo sem precisar do sobrenatural. Uma baita declaração de independência da mente, né? Sem dúvida nenhuma. E a força do De Rerum Natura continua gigantesca. Esse espírito de perguntar, essa busca sem parar por explicação natural, essa confiança na capacidade da gente de entender o universo
E essa mistura incrível de filosofia profunda com poesia linda, tudo isso ainda ecoa, ainda inspira. Mesmo que muitas explicações científicas dele já tenham sido superadas, claro, a atitude do Lucrécio continua super moderna, super relevante. Total. E pra gente fechar, fica aqui uma provocaçãozinha. Lucrécio passou quase 7.400 versos montando esse sistema racional todo para dar serenidade pra gente, para nos livrar do medo, da morte dos deuses, mas o poema acaba de um jeito muito esquisito. Ele não fecha com uma celebração da paz conquistada, sabe? É um final abrupto, né? Muito. Ele termina do nada com uma descrição longa, detalhada e, olha, absolutamente angustiante da peste de Atenas, lá da época do Tucídides. É um cenário de horror puro. Sofrimento físico extremo, corpo empilhado, a sociedade desmoronando, desespero total, ninguém nem cuidando mais dos rituais de enterro, um caos completo onde a própria razão parece não poder fazer nada. É um final desconcertante mesmo. E super debatido até hoje. Pois é, aí fica a questão, né? Depois dessa jornada toda pela razão que liberta, o que esse final brutal, focado na dor física que não dá para escapar, na morte em massa, na desintegração da ordem humana, diante de uma natureza que parece cega, indiferente, o que isso pode querer dizer? Será que aponta para um limite da própria filosofia epicurista? Um ponto onde a busca pela serenidade topa de frente com a realidade nua e crua do sofrimento que a gente não explica? Fica aí a reflexão sobre essa obra incrível e esse final tão enigmático.